Olá, nos últimos tempos um assunto tem dominado as conversas de roda nas redes sociais e até nos consultórios médicos, as chamadas canetas emagrecedoras. Mas no meio de tanta informação e desinformação também, né? Existe uma pergunta que precisa ser feita. Até que ponto as pessoas realmente entendem o que estão usando? E mais do que isso, quem está por trás do uso seguro, estratégico e com resultado real? Esse é o Fala Doc, um espaço onde em 30 minutos a gente traz médicos que não só dominam o que fazem, mas que também constroem autoridade, visão e impacto dentro e fora do consultório. Porque hoje não basta só atender bem, você sabe muito bem disso, é preciso pensar, se posicionar e o melhor de tudo, liderar. E no episódio de hoje nós vamos falar de tendências, de canetas emagrecedoras, de autoridade médicas e o mais importante, da mentalidade de negócios. Hoje a gente recebe aqui no Fala Doc o Dr. André Guanabara. Seja muito bem-vindo, médico especialista em wellness com atuação em metabolismo e um dos nomes que mais se destacam quando o assunto é o uso estratégico de canetas emagrecedoras. Tem curso de atualização em Harvard, é membro da Associação Brasileira de Nutrologia, a ABRAN, e da Sociedade Francesa Nanomedicina, além de estar em formação de psiquiatria, que tem tudo a ver para a gente chegar a um resultado e que amplia ainda mais a sua visão sobre comportamento, saúde e bem-estar. E além do mais, ele é mentor, escritor, pai e Iron Man. Doutor André, seja muito bem-vindo. Eu acho que a gente vai se divertir muito aqui no nosso podcast. É um prazer receber você aqui com a gente. E para a gente começar, se apresente aqui para as pessoas que estão utilizando, quem é que estão assistindo a gente, quem é o André antes de ser o doutor André? O André hoje é um médico. Muito obrigado pela apresentação, uma apresentação assim, deslumbrante. Mas o André, antes de ser médico, o André é filho de um médico e filho de um dentista. O André tem mais 2 irmãos, né? Que são também médicos hoje em dia. E eu digo que meu pai sempre falava que uma das grandes heranças que ele ia deixar ia ser o quê? Ia ser a medicina, ia ser os estudos, né? E eu e meus irmãos a gente está fazendo jus ao o legado que ele trouxe. Então, o André é médico, ele sempre gostou de estar dentro da empresa do pai, aprendendo gestão, sempre perto do pai, aprendendo sobre medicina. Meu pai era um grande estudioso, pediatra, um grande estudioso na área da medicina. E isso não tinha como, né? Hoje, na nossa família, eu tenho mais de 18 médicos. Que massa! Entre primos e agregados. E todos liderados pelo exemplo do meu pai. Então, isso é muito bom. Então, não tinha como. Primeira vez que eu fiz vestibular, aí eu não passei na primeira vez. Eu falei assim, não vou mais fazer medicina. Eu vou fazer ou arquitetura ou administração. Aí depois, não, vou fazer medicina, e na segunda vez passou e fez aqueles 6 anos de academia médica, né, da faculdade. Até que, assim que eu acabei a faculdade, eu comecei a perceber que eu não queria mais tratar doenças. Eu queria prevenir patologias. Foi quando eu comecei a buscar essa medicina há mais ou menos 13 anos atrás. Eu era totalmente o extraterrestre da medicina, sabe? Como é que pode trazer atrás do wellness, health, longevidade, um menino de 24 anos. E aí eu achei legal que muita gente no começo falava, criticava, mas eu falei assim, não, eu vou atrás, e era muito atrás de artigos científicos. E meu primeiro professor, que muita gente conhece, era o Dr. Lai Ribeiro. Então, Lai Ribeiro, há 13 anos, assim que eu saí da faculdade, eu comecei a estudar junto com ele. Ele abriu a cabeça para um mundo totalmente diferente, uma medicina diferente, aquela que a gente vai atrás da prevenção e não atrás de tratar os sintomas. Depois eu comecei, eu falei assim, não, o Lai abriu a cabeça, mas eu gosto da referência. Aí comecei por Ítalo, né? O Ítalo Rashid também é um grande professor meu durante esses anos. Aí eu falei assim, não, beleza, o Brasil, eles são os melhores, aí de fora. Eu fui atrás uma organização que é a maior organização do mundo do anti-age, que é a I4M, Medicina Funcional. Não, beleza. E agora o outro melhor? Tinha um curso de Harvard, vamos lá em Harvard. Então, isso me fez sair, dar um salto muito grande na medicina preventiva, na medicina da longevidade, que a gente fala hoje, e no mundo wellness, né? Então, o André, esses últimos anos que passaram, foi esse resumo, mas sempre eu tive uma grande paixão.
A minha grande paixão era fazer a gestão, né? Organizar dados, fazer aquela gestão, ter a experiência do meu cliente. E aí, para eu ter uma grande experiência do meu cliente, eu precisava ter dados. E eu comecei a me organizar. Na verdade, quando eu me formei, o médico ele começa a dar plantão. Começa a dar plantão. E se você não parar um pouquinho e para tentar estudar, se capacitar, você vai viver. É muito bom a vida de plantão, né? Você tem aquilo ali, aquele ganho. E aí até que eu sempre gostei de gestão, que foi interessante que meus primeiros plantões eram no hospital do Apivida. E aí eu lembro que a coordenadora viu que eu organizava ali o negócio todo. Ele falou assim, você quer ser coordenador? Eu, rapaz, mas eu tenho 25 anos, como é que com 25 anos eu vou coordenar 140 médicos? Não tem condição disso. Mas você aceita o desafio? Eu vou lhe ajudando. E eu sempre gostei de desafio. Na hora, bora lá. E aí, você teve essa experiência de gestão? Tive. Eu passei 3 anos no Apivida, foi minha escola. Eu digo que foi meu MBA ali na raça. Então, eu aprendi sobre compliance, sobre governança, sobre gestão, sobre coordenação, sobre gestão de números, sobre sala de controle para ver os controles, como é que está o tempo de espera, tudo isso eu aprendi muito no Apivida. E aí até que eu agregava muito os dois, né? Fazia a gestão, aprendi muito com meus pais na empresa, na clínica. Entrei para esse grande mercado, essa empresa, né? Essa grande empresa. E aí eu fui aprendendo mais ainda. Tudo essa parte de gestão. E até que eu falei assim, não, agora está na hora de eu sair do Apivida. Coordenava mais de 160 médicos lá. Que interessante, doutor André. Adorava de verdade. Controlava, fazia a experiência. Teve um dia que eu cheguei a atender 1.000 médicos. Eu não dormi, 1.000 pacientes, né? E eu não dormia e o negócio, eu gostava de resolver. E às vezes era interessante que às vezes a sala de controle lá me ligava 2 horas da manhã, doutor, tem paciente na espera, eu ia lá, acordava em casa, ia lá no hospital. É mesmo, doutor André? Adorava, sempre adorei isso, fazer acontecer. E até quando eu fui sair, minha diretora falou assim, não sai não. Eu falei assim, não, isso aqui foi uma experiência boa, sou muito grato pelo que você fez, pelo que você me ajudou durante todos esses 3 anos, mas meu rumo é outro. Eu tenho que não posso seguir, me desfocar, né? De jeito maneira, eu tenho que seguir um propósito, né? Então, foi quando eu já estava começando a ter vários pacientes na área da nutrologia, da medicina preventiva, do emagrecimento. Eu sempre gostei de me atualizar, onde eu via que estava tendo a novidade do mercado. Era a época de HCG, Saxenda, Ozempic, as canetas emagrecedoras, vitaminas, injetáveis, implantes. Então sempre eu gostei de ver a tendência. Qual a tendência agora? Mas aquela tendência, ela tem referência científica? Qual é a referência científica daquela tendência? Aquilo ali vai trazer muito benefício para o meu paciente? E eu analisava dados. Então hoje hoje na clínica a gente tem uma analista de dados dos pacientes, dos pesos, o que é que está dando certo, o que é que não dá, como é que está. Então, eu acho que o segredo do sucesso hoje é você, primeiro, dar o resultado para aquele nosso paciente. Não tem como, né? Dar o resultado para aquele nosso paciente e a gente tem uma boa embalagem. Eu falo que o segredo do sucesso de todo grande empresário é você ter um bom conteúdo e uma boa embalagem. Se você tiver um bom conteúdo, as pessoas não conseguem chegar até você. Se você tiver somente uma boa embalagem, as pessoas vão e nunca mais voltam, né? Se você tiver um bom conteúdo, você consegue chegar até as pessoas e as pessoas ficam e lhe indicam. Então esse é o segredo da gente, é ter um bom conteúdo e uma boa embalagem, ter um bom resultado. E o paciente lá sair da clínica hoje feliz. E é muito bom. E sempre eu fui muito de inovar. E eu acho legal que dentro da clínica, todo mundo tem uma agência de marketing. Eu quero ter a minha interna. Fiz a minha interna. A minha para fazer os vídeos, o meu, da minha esposa. Todo mundo tem uma gestão. Não, bora fazer interna. Então tudo, eu gosto muito de aprender a gestão, até aprender do financeiro ao comercial, ao que é o lead, o que é a conversão, o que a DRE é do financeiro, o que é a lucratividade, o que a contabilidade faz, como é que o imposto faz, como é que eu consigo aqui ter um melhor proveito da empresa para, consequentemente, eu ter uma boa lucratividade e eu conseguir investir muito mais na minha experiência, na minha própria empresa ou outras empresas. E a gente foi crescendo. Hoje a gente tem outros médicos, outros nutricionistas,
Hoje a gente tem outras empresas lá dentro, outras tecnologias. E aí a gente vai cada vez crescendo um pouquinho mais. Eu acho que você está falando aí, meu lado é o lado de empreendedor, eu sempre fui empreendedora, então eu sou mestre de inovação e de tecnologia, mentora de startups. Você está falando aí, e não está nem no nosso script aqui, mas pelo que eu estou vendo, pelo seu conteúdo, pela sua embalagem, você está montando um modelo de negócio. Né? Um modelo de negócio, assim, se você for ver toda essa sua experiência, onde você está entendendo como é que faz uma gestão, trazendo novas pessoas, e você não cede só um espaço, não é só um espaço, assim, não é só uma parceria. Você fornece, sim, um modelo de gestão que, uma vez criado, que é o que você já fez e continua fazendo, você consegue duplicar aquilo ali, né? Eu digo que é um ecossistema, né? Um ecossistema de longevidade. Nós temos desde a clínica, a parte da gestão, a parte da agência de marketing, a parte de soro, a parte de... Hoje nós temos uma empresa de tecnologia lá dentro, que é a parte da a Infinity Health Wellness, né? Que é um clube de tecnologia, que a gente tem os melhores aparelhos lá de tecnologia, que é o InfraShape, BodyShape, que é tipo um clube que nós estamos montando agora. Nós estamos criando uma startup. Nós temos uma startup de tecnologia, que é onde a gente vai fazer uma timeline dos nossos pacientes, onde essa timeline ela vai me dar a predisposição de patologias que esses meus pacientes eles podem ter no futuro através da análise de dados, dos exames laboratoriais durante um período crônico. Então, tudo isso é muito bom, né? E eu achei pouco tudo isso. E aí teve um dia que há uns 4 anos atrás, um paciente falou assim: rapaz, você não queria entrar comigo na área de loteamento? Aí o macho, nem de terra eu gosto. Aí ele falou assim: rapaz, mas essa parte é boa, cara, eu não gosto. Não, mas vamos fazer o seguinte: tu fica na gestão e eu fico na terra, lá cuidando. Tá bom. E aí, hoje a gente tem uma incorporadora. Eu tenho uma incorporadora que tem loteamento na Praia do Preá. Mas tudo muito agregado. Por que o Preá? Por que a incorporadora? Porque hoje você não pode só cuidar da saúde do paciente. Você precisa cuidar do local que aquele paciente vive. Então, a incorporadora é toda também direcionada para a parte do wellness, né? Então, a Praia do Preá é a praia onde tem o melhor kite, onde as pessoas fazem kitesurf, onde relaxa, onde evita burnout, onde diminui o estresse. Então, tem tudo relacionado àquele ecossistema, daquela saúde, da longevidade, viver muito mais, melhor e sem estresse. Entendi. Doutor André, a gente estava tomando um rumo da medicina, das canetas, estamos tomando o rumo aí do empreendedorismo. Mas vamos lá, isso é muito bom a gente saber que todo profissional, ele não precisa focar única e exclusivamente naquilo seu, naquilo que você está fazendo especificamente, né? Porque eu digo que a gente tem que abrir os horizontes e ver coisas que podem conectar ao seu negócio. E isso é muito importante. Eu estou vendo que você tem realmente, quando lá no comecinho você tentou medicina e aí em algum momento você tentou administração, eu acredito que também você iria dar um bom administrador para business, né? Para novos negócios. Mas você tem essa tendência já de gestão, de estar ali. Então, vamos falar um pouquinho sobre tendências e sobre consciência, né? Porque hoje a sua especialidade, comecei a te acompanhar nas redes sociais e eu vi que é cara crachá. Você fala de bem-estar e você mostra o seu bem-estar. Você na academia, você falando, você no seu dia a dia, o seu conceito do dia a dia. Então, hoje, as canetas emagrecedoras, elas ganham muita visibilidade, né? Mas o que as pessoas ainda não entendem sobre o uso dela? Tem pessoas que falam bem, tem pessoas que falam mal. Pela sua especialidade, fala um pouquinho o que é que ainda é mito e o que é que já é realidade nas canetas. Eu falo como eu falei, né? O conteúdo, ele é muito importante da empresa. E quando você tem um bom resultado, é melhor ainda. Por que trazer as canetas emagrecedoras? Quem foi um pioneiro aqui em Fortaleza foi eu há 3 anos atrás. Então, eu fui um dos primeiros a trazer, eu fui um dos primeiros a ensinar como é que se utilizava há 3 anos atrás. E por quê? Porque a curva crescente da obesidade, ela está muito alta. Então, a obesidade ela está levando a ter várias outras patologias, como hipertensão, a diabetes, o Alzheimer, o câncer. Então, quando você tem um emagrecimento
de um jeito eficaz e um pouquinho mais rápido, é muito melhor. Então, por que trazer as canetas emagrecedoras? Porque eu consigo diminuir essa curva crescente da obesidade e dar muito mais saúde para os meus pacientes. Mas aí tem que ter um grande cuidado. O que é que hoje está acontecendo no mundo? As canetas, elas têm um resultado muito rápido. Então, acaba tendo um mercado paralelo. E esse mercado paralelo é o que pode estar trazendo um perigo para muitos pacientes. Por quê? Ele tem 2 pontos, né? Ele tem dois pontos bons. Quando você utiliza a caneta, você vai levar ao emagrecimento muito saudável. A tirzepatida, que é a última canetinha, agora liberada pela Anvisa, ela diminui até entre 20% e 24% do seu peso. Quando ela diminui 20% e 24%, você diminui a predisposição de ter doenças crônicas. Mas quando essa canetinha ela não é comprada uma origem legal, você pode ter o quê? Pancreatite e várias outras patologias, como até insuficiência renal. Uhum. Uma forma boa para você utilizar é você sendo bem assertivo. Mas não só isso. O que é que a gente faz muito? Às vezes não é só você emagrecer através da canetinha. É você mudar todo o estilo de vida daquele meu paciente. Melhorando a alimentação, melhorando o sono, praticando atividade física, equilibrando os hormônios, as vitaminas. Então, a canetinha ela vai dar um boom, vai potencializar o emagrecimento. Mas se eu não tiver aquela mudança de estilo de vida do meu paciente, ele acaba não conseguindo ter esse estilo de vida saudável, essa longevidade. E eu falo muito que a moda de hoje é a longevidade, é o wellness, porque as pessoas estão querendo viver muito mais e muito melhor. É verdade. E hoje você começou a sua fala aí falando de obesidade. Mas nem todo mundo que vai para a caneta está obeso. E aí vem para o formato do bem-estar, né? É. E aí que correlação é essa? Hoje as canetas estão saindo, o bom desse N de pessoas utilizando cada vez mais é porque a gente está tendo o quê? Está tendo vários artigos científicos trazendo os benefícios da caneta. Onde não é só o benefício do emagrecimento, mas o benefício da diminuição dos índices inflamatórios. Então a gente diminui ferritina, PCR, ácido úrico, fibrinogênio, tudo isso vai diminuir várias patologias como até o próprio Alzheimer, a própria hipertensão. Tem um artigo científico que fala que a canetinha ela vai melhorar o sono de pacientes, vai melhorar a fibromialgia, vai melhorar a endometriose. Então, por quê? Ela diminui a insulina. E a insulina aumentada, ela aumenta os índices inflamatórios. Então, mais claro, tudo isso precisa ter um acompanhamento médico. Os exames laboratoriais, os antecedentes médicos, patológicos, os medicamentos que aquele paciente utiliza. Então, tudo isso é muito importante para ele ter um melhor resultado. Todo mundo pode utilizar? Todo mundo pode utilizar, tendo por trás uma boa procedência da canetinha e uma boa orientação médica. Que é aí onde o bicho pega, né? Porque o amigo do amigo tá tomando e aí aí viajou, pega, não pega para mim também. E é onde vem realmente com aquela coisa, a demanda começa a acontecer, começa a vir um fonte de pirataria, de pessoas não me orientar, de fontes não como referências, né? E as pessoas começam a utilizar e quer curar apenas uma coisa, que é o peso, né? E começa a ter várias outras doenças, que esse não é o propósito da caneta, né? Então, eu digo que quando a gente está falando de saúde, é importante, muito importante, a gente não economizar. E sim ligar o custo-benefício. Se eu quero utilizar, eu estou querendo meu bem-estar, eu tenho que procurar um profissional que seja validado e que esteja um produto por trás e um acompanhamento. Porque não é a mesma forma de utilizar para uma pessoa A, a mesma forma de utilizar para a pessoa B, né? Existem dosagens, existem formas de usar diferentes. E aí vem o grande acompanhamento, né, doutor? Até mesmo às vezes tem muitos pacientes que utilizam a canetinha que não conseguem emagrecer. Por quê? Porque não é só você utilizar a canetinha. Tem paciente hoje, uma grande quantidade de pacientes utilizam antidepressivos, indutores do sono. E antidepressivos, indutores do sono, cai o metabolismo. Então você tem que ajustar. Pacientes, mulheres, depois dos 30 anos, têm uma doença chamada de hipotiroidismo. Se não ajustada, tem dificuldade para emagrecer. Homens e mulheres também, testosterona baixa, acaba tendo desequilibrado, acaba também não conseguindo ter um bom emagrecimento. Então, tudo aí é aquele ajuste. Não é só utilizar a caneta vai potencializar. Mas o equilíbrio de todo o estilo de vida é fundamental para a gente ter o melhor aproveitamento da caneta. Que aí a gente vê muitas pessoas também
começa a utilizar a caneta e não ter um acompanhamento nutricional por trás. E aí começa a dar fraqueza, começa a dizer que não funciona ou abandona o tratamento. Então, é muito importante realmente você entender de que aquilo ali está entrando na sua vida, mas com um propósito final de ter uma qualidade de vida e bem-estar, não é isso? Até porque por trás da obesidade tem as doenças emocionais. Então, você utilizar a caneta, mas sem mudar o estilo de vida, você pode ter o quê? O efeito rebote, o reganho do peso todo. Muitos pacientes eles têm o efeito rebote, têm um reganho do peso. Por quê? Porque não mudaram o estilo de vida. Como é o nome desse efeito rebote e o quê? Reganho do peso, né? Reganha. Reganho do peso. Você reganha. Não, reganho do peso, né? Então, reganho do peso... Ganhar de novo, ganhar de novo. O reganho do peso, às vezes, pode acontecer se você não mudar o estilo de vida. Não é porque a canetinha não prestou. Não, calma aí. Porque você resolveu voltar ao estilo de vida que você tinha antigamente. Quando você resolve voltar, você vai reganhar aquele peso novamente. Quero falar do Dr. André, empreendedor, tá? O porquê eu vejo muito, quando a gente te convidou para vir aqui para o programa, eu comecei a ver que muitas pessoas optam pelo Dr. André pela grande responsabilidade por todo esse hub, esse complexo que você tem por trás lá na clínica, né? Fala um pouquinho, que a gente já começou a falar, mas fala um pouquinho do diferencial do Dr. André Guanabara para outros médicos que você, sem citar nomes, tá? Mas por que o diferencial, por que das pessoas optarem pelo Dr. André? Primeiramente, eu acho que é pela a ética, né? Então, o que eu coloco lá são canetas, são o que tem no mercado de mais eficaz e o que tem no mercado comprovado pela Anvisa. Eu não coloco qualquer outro tipo de medicamentos, eu não direciono outras coisas que pode prejudicar a tua saúde. E o segundo é porque a gente fez um protocolo. Nós temos um protocolo que eu tento o quê? Eu tento ser muito mais eficaz para o meu paciente. Em vez de você procurar um nutricionista no canto, um educador físico no canto, um médico no canto, a gente fez toda uma experiência do cliente dentro da clínica. Você chega, você passa por uma avaliação antropométrica, uma calorimetria, uma bioimpedância, depois você sai de lá, passa pelo nutricionista, o nutricionista vai fazer todo um acompanhamento alimentar, um plano alimentar, uma anamnese, depois você sai do nutricionista, passa por uma sala VIP que você vai assistir alguns vídeos que vão lhe impactar relacionados ao estilo de vida, entra no meu consultório, onde eu vou ver toda a parte laboratorial, sai de lá, vai para uma soroterapia, são vitaminas endovenosas que vão lhe potencializar mais ainda você ter aquele resultado melhor e mais imediato. E a gente começa a ter uma experiência do cliente para ser acompanhado. Eu digo que a gente tem um aconchego do nosso paciente, né? Então, a gente tem um setor só de sucesso do cliente, onde ele fica acompanhando de 7 em 7 dias, vê como é que o paciente está, vai falando com o paciente durante praticamente 60 dias, como é que está, o que é que ele está sentindo, se ele tem alguma dúvida, se não está. Então, eu acho que as pessoas elas estão carentes de cuidado. E isso a gente entrega o cuidado para aquele nosso paciente, isso é o mais importante. Então, por isso que as pessoas gostam lá. Então, e a gente entrega mais fora isso o quê? Agora eu tento inovar eventos de network dentro da clínica, como minha esposa fez agora. Minha esposa também é médica. A gente vai fazer agora em junho um grande evento no Teatro do Rio Mar. Então a gente vai fazer um evento agora para mais de 1.000 pessoas, onde eu vou trazer alguns grandes nomes do Brasil para cá. E a gente vai fazer dia 6 de junho. Vai ter um grande evento, chama-se Ciclo da Vida. E a gente tenta cada vez mais interligar pessoas para ter um estilo de vida saudável, para ter um clube, para ter um network, para ter uma comunidade de verdade. E isso traz um resultado e um benefício que é a longevidade para aqueles nossos pacientes. Doutor André, quem é? A gente está falando aqui para as pessoas, nesse exato momento você está aí no seu carro, na sua esteira, olhando, e você já ouviu falar do doutor André. Mas fala em que momento eu deveria procurar o doutor André? Quem é o seu público? Como é que eu posso chegar até você? Eu digo que meu público hoje são homens e mulheres após os 18 anos, né? Porque homens e mulheres após os 18 anos, independente dos 18 até os 45, eu tenho um paciente que tem 85 anos lá. Porque a gente tanto vai levar aquele paciente à prevenção de patologias de diversos formatos. Se meu paciente de 18 anos ele tem uma obesidade, eu vou
emagrecer aquele meu paciente para evitar. Se aquela minha paciente tem 60 anos, está na menopausa, ou o homem está na andropausa, eu vou modular e equilibrar os hormônios. Então eu falo que acima dos 18 anos, para prevenção de patologias e melhorar, modular a parte hormonal, são pacientes que chegam lá no consultório para a gente fazer viver muito mais e melhor. Entendi. Então, é um médico para a vida toda. É um médico para a vida toda. A gente tem um protocolo chamado Protocolo Life, que é para a vida toda. Interessante, muito bacana. Sua esposa, qual é a especialidade dela? Ela é ortomolecular. Ela atua também, é nutróloga, né? E atua muito na saúde da mulher. As mulheres que querem engravidar, até porque ela tem muita experiência, né? Nós temos 3 filhas, então ela já passou pela experiência de ter 3 filhas e engordar, emagrecer, e hoje ela emagreceu, está no corpo que ela quer, mas as mulheres, elas se conectam muito com ela, que é a esposa, é mãe, cuida da casa, trabalha, então é a mulher do dia atual de hoje, né? Que ela tem que se desenvolver em várias etapas da vida, várias etapas do dia para dar de conta. Então ela cuida daquela mulher, da saúde daquela mulher, para a mulher conseguir ter longevidade também. E hoje, para quem está escutando aqui agora, qual é o maior erro que você vê hoje, tanto na forma de como os pacientes utilizam e pensam, chegam na sua clínica com um conceito, qual é o maior erro que a pessoa hoje está cometendo referente à caneta emagrecedora? Fazer de qualquer jeito. Achar que ela vai ser a mágica para o emagrecimento. Continuar comendo, sem querer praticar atividade física, sem querer ter um sono bom. Só usou a caneta e acha que ela vai emagrecer. Não é. Ela não vai. Ela pode te emagrecer por uma quantidade de peso. Mas depois ela pode bagunçar totalmente a tua fisiologia, a tua parte metabólica. Então, doutor, você que está escutando aqui agora, se você está acima do peso e diz que eu detesto academia, eu detesto comida saudável, eu não gosto disso, então realmente essa pessoa deve mudar o seu conceito de pensar, não é isso? Porque a gente está falando aqui de ter uma longevidade de vida, de ter qualidade de vida. Então é esse conjunto, não é? É ter o emagrecimento saudável. O emagrecimento saudável, ele leva a ter uma longevidade saudável, né? E até hoje um grande conceito, o anti-envelhecimento já está na moda. E hoje o grande conceito é o quê? Fora a longevidade saudável, a longevidade cerebral. As pessoas querem chegar aos 100 anos, mas sem ter demência. Então, hoje, a grande moda, vamos falar assim, as pessoas vão ter o quê? Vão chegar aos 100 anos. Minha filha vai chegar tranquilamente aos 100 anos, que ela está com a consciência muito maior do que a minha quando eu tinha os 8 anos. Mas ela quer chegar aos 100 anos bem, ativa. Então, hoje, a ciência, ela está cada vez mais estudando como evitar o Alzheimer. Então, descobrindo. Tem muitas moléculas hoje que estão conseguindo descobrir até mesmo reverter o Alzheimer em ratos. Então, no futuro, vai ser algo muito bom. A gente vai conseguir chegar bem aos 100, 120 anos, né? Sem patologias. Viu, Edilano? 120 anos. Cuidado, viu? Esse que tá com 40 anos dizendo que já tá velho, meu filho, você tem a estrada, viu? Tem a estrada. Eu fiz uma palestra esses dias que ele falou da revolução da longevidade. É engraçado que ele falou assim, agora a gerontologia não é só isso, eles vão ser os gerotolescentes. Os idosos vão chegar querendo ser adolescentes nos 80 anos, viajar, ser independente, e tudo isso é muito bom a gente escutar, que aquilo que eu pregava há 14 anos atrás está cada vez mais em alta agora. Doutor, eu estou imaginando, voltando só um pouquinho para a gente conectar com o dia de hoje, antigamente médico, o conceito era curar doença, né? Então, a pessoa estava doente e ia procurar um médico. Há um tempo atrás, era difícil a gente ver a ideia da prevenção. Hoje, eu não sei se é o meu ambiente que eu vejo, mas hoje está muito mais fácil, muito mais notório as pessoas procurarem a prevenção. É uma ideologia minha, um pensamento meu, ou de fato você está sentindo isso na pele? Não, você está totalmente atualizada, tá? Na verdade, antigamente os médicos eles queriam tratar, não curar as doenças, mas eles queriam tratar os sintomas. Você tinha dor de cabeça,
Isso. Perfeito. Você tinha uma azia, isso. Você tinha o colesterol aumentado, era isso. Ei, mas qual é a causa por trás? Hoje a medicina preventiva ela não está querendo tratar sintomas, ela está querendo tratar a etiologia dos sintomas. Qual é a causa daquele sintoma? Ou seja, cadê a raiz? Cadê a raiz? Então, quando eu vou atrás de um colesterol aumentado, eu não vou te colocar uma simvastatina. A tua obesidade vai te levar a um colesterol aumentar, então eu vou ter que tratar a tua obesidade. Por que tu está hipertenso? Porque o paciente hipertenso, ele está obeso. Quando eu emagreço mais ou menos 7.000% do peso do meu paciente, ele diminui a pressão, então ele vai tratar. Se o paciente tem um insônia, um ronco à noite, quando eu diminuo 5% do meu paciente, do peso do meu paciente, eu trato essa apneia do sono. Então hoje está muito mais através da prevenção. Por quê? Cada medicamento tem um efeito colateral. Hoje, no começo da medicina, eu atendi muito no posto de saúde, né? Há um ano de medicina, no Provab, que era assim que você se forma, você entra no Provab. Eu via, chegava pessoas idosas, às vezes até um pouco mais leigas. Eles chegavam lá e elas com 10 medicamentos. Por quê? Ela tomava o medicamento da pressão, da diabetes, aí caiu o cabelo, aí aumentava o colesterol, aí isso tudo bagunçava, dava dor nas pernas, aí colocava o corticoide, aí isso tudo começava a dar depressão, colocava antidepressivo, e aí era 10 medicamentos lá. Antigamente a gente não conseguia, de uma forma tão fácil, fazer aquela paciente ter consciência que aquilo não é tão bom para ela. Porque 10 medicamentos vai trazer 10 sintomas e a gente vai ter que colocar mais 10 medicamentos para tratar aqueles 10 sintomas. E aí eu tinha muita dificuldade disso antigamente. E a gente começou a perceber hoje que a gente melhorando a etiologia, eu consigo ter muito mais longevidade. Então, graças a Deus, está mudando muito essa consciência dos nossos pacientes. Não só dos nossos pacientes, eu acho que do mundo todo. Por isso que o mundo hoje, tanto o mundo está se tornando cada vez mais saudável, né? A moda do wellness está aí. E não só nas clínicas, na parte médica, na parte nutricional. Na incorporadora também, o wellness, as pessoas querem ter um ambiente mais saudável, com academia, com ambiente de yoga, de meditação, para ter tudo isso e potencializar essa longevidade. Nesse caso aí, a gente fala de tendência, de moda, né? Moda é aquilo que vem e passa. A gente está falando, de fato, de uma tendência que vem e as gerações vão se adaptando àquilo ali. Que eu digo que o bem-estar, ele já é uma grande tendência de mercado. Dizem que é porque, assim, hoje, no Brasil, eu não sei se bem o número é esse, 2026, nós temos 35 milhões de idosos. A perspectiva para 2050 é de 70 milhões de idosos. Caramba. Vai quase dobrar em praticamente aí 14 anos, né? 14 anos mais ou menos. E aí, as pessoas, não é a tendência. As pessoas querem viver mais, mas querem viver bem. E elas estão percebendo, se você virar à noite em farra, em festa que antigamente, ela não vai conseguir chegar lá. Uma péssima noite de sono diminui uma quantidade, 2 ou 3 anos da sua expectativa de vida. E hoje, qual é a moda? As pessoas querem ter a festa dela, mas elas correm, né? Tem essas corridas, elas correm para no finalzinho ter a festa. Ou se não, eu atendo muitos pacientes e alguns são regionais de bebida, eles falam assim, André, está caindo a quantidade de bebidas no mundo todo. Porque as pessoas não querem beber mais, porque elas perceberam que beber em excesso ela vai trazer um prejuízo na saúde. Ou se não, fast foods. As pessoas estão percebendo que comer muito fast food vai ter uma patologia no futuro. Então, se você for ver essas grandes empresas, esses grandes restaurantes fast food, eles estão colocando agora o saudável, a cerveja está colocando a saudável, tem agora uma grande indústria vai lançar, que é de cerveja, vai lançar a água proteica. Porque ela está vendo a mudança da tendência do mundo todo. Então, a tendência do wellness está vindo. A suplementação, os injetáveis, os implantes, está vindo para ficar. Então, as pessoas querem viver bem e querem viver saudáveis. Doutor André, dá vontade da gente viver lá na clínica. Eu digo até surgir, você disse que tinha, mas tinha um clube, né? Então, você falou, eu anotei aqui, você está montando uma comunidade. É interessante, eu quero fazer parte dessa comunidade em si, porque falar de bem-estar, de qualidade de vida, estar ao lado dessas pessoas é uma coisa que agrega, né? Então, eu estou muito feliz
de conseguir tirar os teus olhos, a tua mente e colocar aqui para cada telespectador, pessoa que está assistindo aqui, para entender o tão quanto é importante a gente pensar e encontrar um profissional que vai te proporcionar tão bem-estar a longo prazo. Não é uma coisa pontual. Então, você está aqui escutando o doutor André, eu, pelo menos, fiquei com vontade, cara, eu quero fazer parte dessa comunidade onde fala disso, onde está ali falando, me deixando mais atualizada em tudo isso. Doutor, fica muito claro aqui uma coisa que depois dessa conversa, saúde não é sobre atalhos, né? Saúde é sobre uma estratégia, é sobre acompanhamento, é sobre responsabilidade. E responsabilidade com você mesmo, porque não adianta tirar uma coisa e trocar o Chico pelo Francisco, né? Então, mais que isso, é sobre visão. Então, tanto cuidado com o paciente quanto na construção da sua própria carreira. Queria que você deixasse aqui como é que as pessoas podem te encontrar a clínica, fazer parte, tá escutando o seu transbordo de conteúdo. Fala aqui para as pessoas. Eu falo que nem todo mundo ele consegue chegar na clínica, né? Mesmo a gente tendo alguns pacientes de fora do Brasil, mas nem todo mundo consegue chegar na clínica. Mas eu sempre gosto muito de disseminar esse conteúdo de longevidade. Então, a gente tem um Instagram, que é Dr. André Guanabara, onde a gente a gente te metralha, né? Eu falo assim, a gente te metralha de conteúdo saudável, de conteúdo que tem referência, sobre sono, sobre tendências do mercado, sobre canetinhas, sobre hormônios. Então, a gente tenta metralhar nossos pacientes, que é a melhor forma de ele entender que a gente quer o bem deles, que a gente quer o melhor resultado deles. Perfeito. Então, Dr. André Guanabara, onde os pacientes, todo mundo vai encontrar, vai nos assistir, vai estar lá junto com a gente e vai entender um pouco mais disso que a gente faz com nossos pacientes para eles terem tanto resultado e tanta longevidade. Verdade. Doutor, que é o Dr. André Guanabara, segue ele agora. Eu vou colocar aqui, ó, aqui embaixo na descrição, tem o Instagram dele. E se esse episódio fez sentido para você, compartilha com alguém, tá? Compartilha, vamos fazer um combinado? Compartilha com 5 pessoas que você quer chamar para ter um estilo de vida mais saudável. Bota a pessoa para ir, olha, assiste esse episódio aqui que vai fazer total sentido. Doutor André realmente arrasou, porque informação de qualidade também é ter saúde. Se inscreve no canal, ativa as notificações, porque toda semana a gente tem um novo episódio que realmente faz a diferença. Esse foi o Fala Doc. Doutor André, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de estar aqui presente, falar um pouquinho sobre esse transbordo de longevidade. Eu falo sobre longevidade financeira e você fala sobre longevidade de vida. As coisas têm que andar paralelo, né? Porque é muito importante. Mas foi um prazer, obrigado pelo convite, tá? Obrigado por aceitar o convite. E eu topo fazer uma segunda edição daqui a algum tempo para a gente falar mais sobre o que foi que aconteceu de novidades. Tá, e você está convidada para tanto me acompanhar, você está convidado também para conhecer nosso espaço, nosso clube e para o nosso evento dia 6 de junho, tá? Vai ser um evento fantástico também. Estarei Muito presente. Obrigado por me convidar, por nós estarmos aqui e a gente disseminar um pouquinho desse conteúdo para vocês. Tá bom, obrigada, doutor. Assiste o próximo episódio e compartilha.